Olá, bom dia a todos. Vamos é, começar mais um tópico na aula de hoje. E antes de a gente iniciar, vamos aguardar mais alguns minutinhos. Eu gostaria de saber de alguém se vocês tiveram acesso à aula no YouTube, se vocês viram se funcionou tudo direitinho lá. Acho que eu já tinha disponibilizado uns links de uma aula de modelagem. E aí, se alguém assistiu, alguém viu, gostaria que me desse o retorno. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses vídeos hoje aqui, mas se alguém já viu, pode me contar se funcionou, se está funcionando. Outra coisa, se alguém tem alguma dúvida com relação com relação à aula passada, ou se tem alguma dúvida com relação ao jeito que a disciplina vai ser conduzida. Essa questão do horário, eu realmente achei que hoje fosse 9h30 também. Ainda bem que alguém me alertou lá no WhatsApp que era às 7h30. Mas, de qualquer forma, a gente começa essa aula às 8 horas, tá bom? E além disso, nem sempre essa aula vai ser online. Algumas das vezes, essa aula vai ser gravada. Então aí vocês podem assistir horários que vocês quiserem. Hoje, essa aula de hoje também vai estar disponível, tá? Mais tarde um pouco, assim que possível, mas ainda hoje eu já deixo disponível. E sobre as aulas do YouTube que já tem lá, que é o modelo de Malthus e o modelo logístico, então, e o modelo CIR, né, modelo de epidemiológico. Então, são 3 modelos, são 3 aulas, acho que estão 3 aulas curtas, de 10, 15 minutos no máximo. E então vocês vão assistir essa aula e aí tem um questionário para vocês responderem depois, mas é uma questão, duas coisas simples, só para vocês garantir que vocês assistiram a aula. E aí, então, vocês assistam e respondam, né, esses questionários. E vocês têm isso até a semana que vem para fazer. Ok? Então, só para deixar claro, toda semana eu vou deixar uma lista de exercícios que deve ser resolvida e entregue via Moava até a próxima semana. Então, por exemplo, hoje, que é a nossa aula quinta-feira, essa lista já está disponível lá da aula passada, então dessa aula de hoje não vai ter nenhuma lista, só os questionários sobre os modelos que já está lá na aula também. Então vocês têm até quinta-feira para responder, da semana que vem, para responder essas listas e me enviar, ok? E aí na semana que vem eu disponibilizo uma outra lista com os conteúdos que forem sendo ministrados. Eu acho que a gente conduzindo assim, a gente vai manter um ritmo e eu acho que não deixa ninguém para trás, tá bom? Essa é a ideia. Eu não vou passar muitos exercícios, não é uma lista grande de exercícios. Essa primeira lista talvez tenha um pouquinho mais de exercícios, mas é porque é uma lista relativamente simples. É só você aplicar a definição, não tem muita conta, não tem absolutamente nada para ser feito. Então, essa lista está um pouquinho maior. Tá claro? Alguma dúvida? Alguém quer comentar, fazer um comentário, fazer alguma sugestão? Por favor. Bom, vamos continuar então. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmica populacional, ok? Sobre dinâmica populacional. Aliás, desculpa, sobre modelagem, tá bom? A aula de hoje é sobre modelagem. E a gente vai falar nessa aula, então, sobre quais são as possíveis aplicações de equações diferenciais. Tá? Equações diferenciais, talvez, como eu já comentei na primeira aula, talvez seja uma
das ferramentas da matemática que tenha mais aplicações fora da própria matemática. Tá? A gente tem aplicações em várias áreas, tá? Todo um conceito de sistemas dinâmicos que são quantidades que mudam ao longo do tempo, e muitas dessas quantidades que mudam, né, variam. Você tem um certo fenômeno que você está observando, você quantifica esse fenômeno, você mede esse fenômeno, e essas medidas variam ao longo do tempo. Então você tem um sistema dinâmico, né? O termo dinâmico é justamente porque ocorrem mudanças ao longo do tempo. E então você pode, em alguns casos, não são todos os fenômenos que apresentam mudança, mas em alguns fenômenos você pode usar equações diferenciais para descrever esse fenômeno. Tá? Então a aula de hoje vai ser um pouquinho sobre o que a gente chama de modelagem matemática. Tá? E o que é modelagem matemática? Justamente tentar descrever por alguma ferramenta matemática algum fenômeno que você está interessado. Então, vocês que são da física sabem muito bem o que é uma modelagem matemática, porque vocês têm toda uma categoria de fenômenos que vocês tentam descrever usando ferramentas, em especial as equações diferenciais. Tá? Então, outros fenômenos que podem ser descritos por ferramentas matemáticas é a ideia de dinâmica populacional. Então, você tem uma população em uma determinada região que varia ao longo do tempo, ok? E você, fazendo algumas hipóteses sobre como essa variação acontece, você consegue descrever através de equações diferenciais uma dinâmica populacional. Na região, ou seja, você consegue fazer projeções de quanto que vai ser o crescimento populacional nos próximos anos, e com isso você consegue então fazer planejamento de políticas públicas e etc. E tal. Então essa é uma parte muito legal. Essa parte de dinâmica populacional faz parte de uma das minhas áreas de pesquisa. E aí você tem modelos complexos, tem modelos simples, você tem modelos de todas as formas, usando a ferramenta de equações diferenciais ordinárias. Então, nessa questão da dinâmica populacional, eu já disponibilizei para vocês no YouTube duas videoaulas, foram umas aulas experimentais que eu fiz, sobre dinâmica populacional. Então, lá vocês vão encontrar o modelo de Malthus, o modelo de Malthus e o modelo logístico. O modelo logístico. São dois modelos que vocês vão encontrar as equações diferenciais lá. Como que a gente chega nas equações diferenciais desses modelos de Malthus e modelo logístico. Tá? Como que a gente parte das hipóteses e chega nas equações diferenciais. Okay? Então, acho que é uma aula que vale a pena vocês assistirem, porque faz parte também do conteúdo. Alguém? Bom dia, Maria. Não, eles fazem parte dessa semana de aula, tá? Então, como eu comentei no início, inclusive você já tem ali em seguida uma questão para cada um desses modelos. Você tem uma questãozinha para você responder ali, tá? No próprio AVA, tá lá no AVA. E vocês têm até a semana que vem, tá? Então, todo esse conteúdo que eu estou colocando ali no AVA até essa semana, a gente tem até a semana que vem para finalizar, tá bom? Por que é importante vocês olharem isso agora? Porque a gente vai precisar desses modelos, a gente vai estar sempre recorrendo a esses modelos para dar exemplo de como resolver equações diferenciais, de métodos de resolução, enfim. Então, é importante a gente estar com esses modelos em mente. São vídeos curtos, acho que são de 10 a 15 minutos, tá? Que fazem parte dessas aulas dessa semana, ok?
Muito bem, então, além desses modelos de Malthus e do modelo logístico, que é a parte da dinâmica populacional, a gente também tem toda uma aplicação de modelos matemáticos, de equações diferenciais na propagação de doenças infecciosas. Ou também na propagação de informação, de notícias, de corrente de WhatsApp, de fake news, tudo isso funciona mais ou menos da mesma forma, tá? São basicamente as mesmas informações, que a gente, os mesmos modelos que a gente usa para fazer esse fenômeno, para descrever esse fenômeno. Então, e aqui também eu já coloquei lá no YouTube um modelo SEER, tá? Modelo de dinâmica populacional SEER, de propagação de doenças infecciosas SEER, tá? E esse modelo já está lá no YouTube, já está lá no AVA, já disponibilizei para vocês no AVA o vídeo comentando como que a gente chega nas equações que descrevem esse modelo SEER. Ok? Então, o modelo SEER é um modelo de propagação de doenças, que é um modelo que a gente vem usando para descrever a evolução da Covid-19, por exemplo, aqui em nossa região. Bom, além dessas áreas interessantes, você tem também modelos matemáticos usados para resfriamento e aquecimento de corpos, ok? Então, você tem, você coloca um corpo que tem uma diferença, que está quente, imagina, no ambiente, né, que está quente, vamos supor, em um determinado ambiente. Então, se tem uma diferença de temperatura, digamos que o ambiente é um pouco mais frio do que o objeto que você está analisando, a temperatura do objeto que você está analisando, então, ao longo do tempo, isso vai decrescer, essa temperatura vai diminuir, o corpo vai esfriar, e aí você tem, então, uma equação diferencial que governa esse fenômeno, e essa é chamada lei de Newton. Então, a gente tem uma equação diferencial para isso. O outro fenômeno que a gente tem também uma equação diferencial, decaimento radioativo, reações químicas, drenagem de campo, de tanques, mistura de compostos, circuitos em série, corpos em queda, tem uma série de fenômenos que fazem parte aí da noção de modelagem matemática, tá ok? Então, todos esses modelos que eu estou descrevendo para vocês aí, tem lá no livro, tá? O livro texto descreve esses modelos, então eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas mais informações, eu não vou falar sobre todos, mas algumas, eu vou falar os mais interessantes aqui. Os demais vocês podem olhar lá no próprio livro, e aí a gente pode conversar quando vocês tiverem dúvidas sobre algum desses modelos, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente entende por modelagem matemática, tá? Modelagem matemática nada mais é do que você descrever um fenômeno que você está observando, um fenômeno da natureza, um fenômeno que você está interessado em observar, por meio de equações, e no nosso caso em particular, por meio de equações diferenciais ordinárias. Tá? Esse é o nosso principal ferramenta aqui nesse curso. Então, mas a modelagem básica, o esquema básico de uma modelagem matemática, ela passa por quatro caminhos, são quatro pontos que você precisa estar atento para a gente considerar como uma modelagem matemática. A primeira coisa, você tem que observar o seu fenômeno, né? Isso aqui, a gente está aqui no campo das hipóteses, você precisa observar o seu fenômeno e levantar as principais hipóteses desse fenômeno. Então, como que esse fenômeno varia ao longo do tempo, quantificar e levantar as principais hipóteses desse fenômeno. É claro que muitas vezes você não consegue considerar todas as hipóteses possíveis, primeiro, porque às vezes você não conhece o fenômeno muito a fundo, e depois, se você considerar, e mesmo que você conheça uma certa profundidade do fenômeno, mas muitas vezes é muito complicado você levar em consideração todas as hipóteses possíveis. Então, você pode restringir, escolher algumas dessas hipóteses, tá certo? Escolhe algumas dessas hipóteses, aquelas que você considera
as principais para descrever esse fenômeno. Tá? E aí, uma vez que você escolheu essas hipóteses, então você transforma essas hipóteses por meio de uma formulação matemática. Você tenta descrever essas hipóteses por meio de uma formulação matemática. Então, por exemplo, no caso da modelagem de dinâmica populacional, você está aqui na cidade de Cuiabá e você quer saber como que vai evoluir o número de indivíduos aqui nessa região ao longo do tempo. Então, o que se precisa levar em consideração? O que seriam as hipóteses mais básicas possíveis? O que provoca a alteração no número de indivíduos de uma cidade ou de uma região de interesse? Bom, o que provoca, as duas principais hipóteses aqui é a natalidade e a mortalidade, tá certo? Então, essas seriam as minhas hipóteses, tá? O que eu tô considerando, por exemplo. Tá? Um exemplo, é uma escolha do pesquisador, a escolha da pessoa que está fazendo um modelo matemático. Mas você poderia também incluir imigração, você poderia incluir as pessoas que mudam de Cuiabá para outras cidades, as pessoas que chegam de outras cidades para Cuiabá. Então, tudo isso são hipóteses que você pode adicionar ou desconsiderar dependendo do grau de sofisticação que você quer do modelo, dependendo do nível que aqui o autor do livro chama de nível de resolução do seu modelo. O nível de resolução é quão profundo eu quero o meu modelo matemático. Eu quero que ele descreva só os principais, levar em consideração só as principais hipóteses, eu quero levar em consideração hipóteses mais profundas. Né? Uma vez que você tem essas hipóteses, então, por exemplo, no caso da modelagem da dinâmica populacional, você pode levar em consideração, por exemplo, só a natalidade e a mortalidade. Okay? E aí você precisa fazer, mas como que essa natalidade acontece? Como que essa mortalidade acontece? Então você precisa colocar mais uma hipótese em cima, e a partir disso, você vai descrevendo o seu modelo, descreve em termos de hipótese, e depois você transforma essas hipóteses em uma formulação matemática. No nosso caso, essa formulação matemática consiste em transformar essas hipóteses em equações diferenciais ordinárias. Okay? E aí, a partir disso, então você tem lá o seu modelo matemático, você tem a sua equação diferencial, você vai resolver essas equações diferenciais, né? Resolve essas equações diferenciais, obtém essas soluções. A partir dessas soluções, você faz as previsões e verifica se essas suas previsões, a última etapa, verifica se essas suas previsões batem com a realidade, se elas têm alguma relação com a realidade, se você descreveu bem a realidade. Tá certo? Então, você pode fazer projeções, fazer predições, e com isso você compara com a realidade. Bom, minha predição errou aqui, eu acertei ali, aconteceu isso, diferiu o meu modelo da realidade, ou o meu modelo bateu muito bem com a realidade. Então, a partir disso, você ajusta as suas hipóteses, ajusta o seu modelo. Não, eu desconsiderei coisa importante, eu considerei coisa demais, o modelo ficou muito complexo e sem muita necessidade. Então, tudo isso são coisas que está ao nível do pesquisador fazer. E aí, então, você volta nas suas hipóteses e pode modificar, e, portanto, você pode ficar num ciclo aqui, tá certo? Que é quase sempre assim. Alguém propõe um modelo, essa funciona a vida científica nessa área de modelagem, mais ou menos assim. Alguém propõe um modelo, descreve o fenômeno, apresenta as equações, compara seu modelo e aponta mudanças que podem ser feitas. Outras pessoas vêm e sofisticam um pouco mais esse modelo e assim funciona a parte de modelagem matemática. Okay? Então, a parte de dinâmica populacional e de doenças infecciosas, eu já fiz lá nas videoaulas que estão disponíveis para vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre outros modelos, tá? Uns modelos um pouco mais simples aqui, sobre como que a gente pode usar as equações diferenciais. Então, um dos modelos mais simples que a gente tem é o modelo de decaimento radioativo. Decaimento radioativo, eu acho que já é uma coisa que vocês estudam há um tempo, mas você tem uma certa quantidade de átomos, e esses átomos que são radioativos, esses átomos se transformam em outros átomos por meio da instabilidade do seu núcleo, certo? Então,
Então, ou seja, se você tem uma certa quantidade de átomos ali e esses átomos se transformam em outros átomos, então essa quantidade de átomos inicial que você tinha vai diminuindo ao longo do tempo, tá certo? E então, se você observa num período de tempo o que aconteceu, você observa esse decaimento, né, que a gente chama de decaimento radioativo, você observa esse decaimento e aí você então pode expressar isso por meio de uma equação diferencial, ou seja, tem uma variação no número de átomos daquele material que você está considerando, tá? Então, a gente pode descrever, então vamos chamar de a quantidade inicial de substância, a quantidade de substância remanescente no tempo, ou seja, o quanto daquela substância que você está considerando você tem no tempo T. Então, isso muda ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente descreve aqui a taxa de variação desse lado do lado esquerdo aqui dessa equação 2, tem a taxa de variação dessa quantidade com relação ao tempo. Tá? E, bom, a taxa, nesse caso, o modelo mais simples que ele descreve esse decaimento diz que essa taxa de variação é proporcional, aqui, tá? A taxa de variação é proporcional à quantidade que tem. Ou seja, a razão com que varia a quantidade de indivíduos é proporcional à quantidade de átomos que tem dessa substância. Então, a gente descreve isso em termos de proporcional à quantidade que tem aqui. Tá? É proporcional à quantidade que tem. A gente descreve essa parte como K vezes A. A é a quantidade de moléculas, de átomos que tem. Então, o que a gente está dizendo nessa equação diferencial que está aqui é exatamente aquilo que está escrito no texto aqui em cima. A taxa de variação da quantidade de átomos com relação ao tempo é proporcional à quantidade de átomos que tem lá. Então, se tem muito átomo, vai variar muito. Se tem pouco átomo, vai variar pouco. Tá? Então, esse é o modelo de decaimento radioativo, o modelo mais simples de decaimento radioativo. É um modelo muito simples, ok? Mas que descreve de maneira apropriada esse fenômeno. Tá? Esse modelo muito simples, ele serve, por exemplo, para fazer datação de carbono. Tá? Quem estuda a área de geologia, a área que precisa fazer datação de carbono, esse é o modelo que se usa para estimar quanto que é o tempo que transcorreu entre um evento e outro. Então, você está lá observando um fóssil e você observa uma certa quantidade de material radioativo, você mede essa quantidade de material radioativo e com isso você consegue estimar qual é o tempo que aquele fóssil está ali, o fóssil. Tá? Então, essa é uma das aplicações desse método de decaimento radioativo. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, correto? É uma EDO de primeira ordem, né? Uma equação diferencial de primeira ordem. E, além disso, ela é uma equação linear, correto? Uma equação linear. Por que ela é linear? Bom, aí aqui vocês podem tentar olhar para a aula passada. Na aula passada a gente viu como que a gente classifica as equações diferenciais, mas aqui você pode pensar da seguinte forma. Essa equação, vou escrever em termos de a linha. Pode ser escrita assim, a linha menos Ka igual a zero. Certo? Essa é a equação em termos do a linha. Tá? Então, agora, se você olha lá aquela classificaçãozinha que nós fizemos, você vai observar que aqui o coeficiente da derivada, né? O coeficiente do A' ali é 1 e o coeficiente do A é menos K. E, portanto, esses coeficientes não dependem da variável desconhecida aqui, que no nosso caso é a variável A. Ok? Não depende da variável desconhecida A. E, portanto, essa é uma equação linear. Ok? Uma equação linear. Tá claro? Essa é uma equação diferencial linear. Ela é de primeira ordem porque envolve apenas a primeira derivada da quantidade desconhecida A. Okay? Então, essa é uma equação diferencial
linear. A gente pode falar um pouquinho sobre o parâmetro K aqui nessa história, tá? Ó, o que o parâmetro K faz aqui? O parâmetro K ele é uma medida, porque tem átomos que decaem mais rapidamente, tem átomos que decaem menos rapidamente. Então, esse parâmetro K vai fazer essa medida, tá? Vai variar de átomo para átomo, e é ele quem vai dizer quão rápido está sendo esse decaimento, né? Então, átomos que decaem mais rápido, possivelmente esse valor de K vai ter um valor absoluto maior. Átomos que caem de maneira mais lenta vai ter um valor de K com um valor absoluto menor. Outra coisa é que o K, nesse caso aqui, ele vai ser menor do que zero, ok? Ele vai ser menor do que zero. Por quê? Porque exatamente está diminuindo a quantidade. Então, se vocês lembram lá de cálculo 1, para que uma função seja decrescente, a sua derivada tem que ser negativo. Tá certo? Como o A aqui é uma quantidade de elementos, então é um valor positivo, o K tem que ser negativo. Então, esse K vai ser um número que descreve, que depende de cada átomo, e ele tem um sinal negativo porque essa quantidade de átomos está decrescendo ao longo do tempo. Ok? Então, essa é mais ou menos o que a gente tem sobre o A. Muito bem. Então, um outro modelo que tem, que a gente vai ver agora, é a lei de Newton do resfriamento, ou a lei do aquecimento. E essa lei diz basicamente o seguinte: a variação de temperatura de um corpo, ela é, aqui, proporcional à diferença de temperatura, okay? A diferença de temperatura do corpo e a temperatura do meio em que esse corpo está inserido. Então, está aqui a diferença entre, aqui no texto, do corpo e a temperatura do meio que rodeia. Essa é a nossa hipótese. Okay? Então, essa aqui é a nossa hipótese. Se você olha naquele esquema de modelagem matemática, essa é a nossa hipótese. A diferença, e essa hipótese foi proposta por Newton. Então, a diferença é que a variação de temperatura de um corpo que está inserido em algum determinado meio ocorre, essa variação na temperatura ocorre de acordo com a diferença proporcional, né? A diferença da temperatura do corpo e do meio ambiente em que está cercado esse objeto, está inserido esse objeto. Okay? Então, essa é a nossa hipótese. Como que a gente transcreve essa hipótese em termos de equação matemática? Bom, então a variação, né? Se eu chamo de T maiúsculo aqui, a temperatura desse corpo, então essa temperatura vai variar ao longo do tempo. E essa primeira parte da equação aqui está dizendo exatamente isso, né? Esse símbolo aqui é símbolo de proporcionalidade que está entre a equação aqui, esse símbolo aqui. A variação da temperatura com relação ao tempo é proporcional à temperatura do corpo menos a temperatura do meio. Aqui é a temperatura do corpo menos a temperatura do meio. Então, o termo proporcional aí a gente sempre escreve como sendo K vezes a diferença. Tá? Certo que aqui no primeiro modelo era K vezes a quantidade de átomos que tem. Aqui é K vezes a diferença, porque a hipótese é de que a temperatura varia proporcionalmente à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Então, com isso, a gente chega nessa equação diferencial aqui. Tá? A gente chega nessa equação diferencial, que é uma equação diferencial que descreve a evolução da temperatura desse corpo ao longo do tempo. De novo, essa aqui é uma EDO, ok? Uma EDO de primeira ordem, e ela é linear também, ok? Ela é linear também. Você pode fazer o mesmo modificação que nós fizemos aqui em cima, né? Multiplica K vezes T, K vezes menos Tn, e passa os termos apropriados para um lado, deixa os termos que não tem T para o outro lado, e você vai observar que essa é uma equação de primeira ordem também linear. Então, observe que aqui nós temos dois modelos, e esses dois modelos descrevem
equações de primeira ordem, eles são descritos por equações de primeira ordem linear. Então, por isso que essas equações de primeira ordem e lineares são importantes, porque nós vamos passar um bom tempo do curso olhando para essas equações e tentando resolver essas equações. Tá? As próximas etapas do curso é justamente tentar, a partir desses modelos, a partir de equações diferenciais, tentar resolver, encontrar soluções para essas equações diferenciais. Bom, a outra questão interessante que a modelagem matemática também se ocupa de responder é só a disseminação de uma doença numa determinada região. Então, nós temos vários modelos, e eu vou falar aqui sobre o modelo SI, tá? E o modelo o CIR. O modelo CIR já está lá no YouTube, tá? A descrição do modelo CIR. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o modelo SI. Então, quando que se aplica esse modelo? Através de doenças contagiosas, por exemplo, é um fenômeno que esse modelo, que a gente pode usar esse modelo, mas não só para doenças infecciosas. Então, quando você, por exemplo, está disseminando uma informação ou passando uma informação adiante. Então, alguém conhece essa informação e essa informação vai passando de boca em boca, de mão em mão, de WhatsApp em WhatsApp. Então, isso também é um fenômeno que pode ser modelado por uma equação desse jeito. Mas, então, o que a gente precisa para modelagem? Eu vou falar em termos de doença, tá? Mas tudo que eu estou falando em termos de transmissão de doença pode ser usado para transmissão de informação também. Então, nós dividimos a população de indivíduos em duas categorias. Aqui eu estou chamando de X de T, o número de pessoas que contraíram a doença, pessoas que já tiveram a doença, já contraíram a doença, e Y de T, o número de pessoas que ainda não foram expostas, que ainda não, que não contraíram a doença, pessoas que já estão ainda saudáveis. O termo SI aqui, que você vai olhar, vai perceber em outros livros ou em outra parte da literatura, chama-se o S, são os indivíduos que são suscetíveis, tá? E o I são os indivíduos que são infecciosos. Okay? Então, o que a gente quer? O que é razoável supor? Tá? E aqui nós estamos ainda no campo levantando as hipóteses para depois a gente descrever um modelo matemático. O que é razoável você supor sobre a propagação de doenças? Bom, a doença se propaga em geral por meio de contato entre indivíduos que têm a doença e indivíduos que não têm a doença, tá certo? Ela se propaga de infecciosos para não infecciosos, para suscetíveis, pessoas que ainda não têm a doença. Então, qual seria o número total de possíveis contatos que tem? Bom, se eu tenho X indivíduos suscetíveis e tem Y indivíduos infecciosos, o total de indivíduos, de interações possíveis, né? O total de interações possíveis é X vezes Y. Eu tenho para cada indivíduo contagioso, pode contar com todos os indivíduos, podem entrar em contato com todos os indivíduos que não são suscetíveis. Então, você tem X vezes Y. E o que você espera dessa transmissão? Que a taxa de transmissão, que a transmissão, uma parte desses encontros, uma parte dessas interações, se transforme em pessoas infecciosas. Então, as pessoas estavam saudáveis, essas pessoas deixam de ser saudáveis e passam a ser infectadas. Então, ou seja, se X tem o número de pessoas que contraíram a doença, esse número vai variar proporcionalmente ao número de encontros ou número de interações. Então, está aqui, essa é a nossa hipótese, está aqui o modelo matemático que descreve exatamente isso. X é a quantidade de indivíduos que têm a doença, Y é a quantidade de indivíduos que ainda não foram expostos, então X vezes Y é a total de possíveis interações entre indivíduos suscetíveis e infecciosos. E aí, então, uma parte dessas interações, e essa parte é representada por esse valor K aqui, tá? Uma parte dessas interações se transformam em indivíduos que contraem a doença. Okay? Então, a variação do número de indivíduos que contraiu a doença com relação ao tempo, ele é proporcional ao número de encontros
entre indivíduos suscetíveis e indivíduos infectados, ou entre indivíduos que não contraíram a doença ainda e indivíduos que já contraíram a doença. Tá? E essa, então, como eu disse, essa é uma constante de proporcionalidade, que é porque a gente está levantando a hipótese de que essa espalha é proporcional ao número de encontros. Okay? Então, é claro que aqui você ficou com uma equação diferencial dx dt que envolve x e y. Envolve x e y, envolve duas funções. Né? A equação diferencial está dependendo do número de pessoas que não contraíram o vírus, mas também do número de pessoas que já foram expostas ao vírus. Então, depende desses x e desses y. Mas a gente pode remover esse x, uma dessas variáveis, deixar só a variável x, que daí a gente vai cair numa equação que a gente consegue resolver, ou que a gente consegue analisar conforme a gente vai ver mais para frente. Então, por exemplo, você pode imaginar que se você está numa população de tamanho fixo, então você está lá numa região, tá? Essa população tem N pessoas. Então, você introduz nessa população uma pessoa infectada. Então, a quantidade de indivíduos nessa população vai passar a ser x mais y, né? O número de indivíduos que não foram expostos, o número de indivíduos que já foram contraídos, vai ser n mais 1. E, portanto, eu posso isolar aqui o y, correto? Eu posso isolar aqui o y vai passar a ser n mais 1. Deixa eu escrever isso aqui maior aqui. O y vai passar a ser y vai ser igual a n mais 1 menos x. Correto? N mais 1 menos x, esse vai ser meu y. Okay? E aí eu substituo esse n mais 1 menos x ali onde tinha y, e portanto eu chego numa equação diferencial agora que não depende mais de y, depende apenas de x. Tá? Depende apenas de x. E aí essa equação diferencial, então, fica da seguinte forma. A variação do número de pessoas que contraíram a doença com relação ao tempo é k, que é a constante de proporcionalidade, vezes o número de pessoas que já contraíram a doença, multiplicado ainda por o número de pessoas que não contraíram a doença, que é n mais 1 menos x. Okay. Então, esse é um modelo que descreve a disseminação de uma doença em uma determinada região. Esse é o modelo mais simples, tá? O modelo o mais simples, não tem como simplificar mais esse modelo. Tá? E conforme você vai analisando mais, acrescentando mais hipóteses, esse modelo vai se complicando, vai se tornando umas equações um pouco mais complicadas, e vocês vão ver que as equações do modelo SEER, elas já são um pouquinho mais complicadas, ok? Mas também é um modelo que é considerado simples. Aqui, por exemplo, que hipóteses mais que a gente poderia levar em consideração? Várias hipóteses. Por exemplo, as cidades não estão isoladas umas das outras. As regiões não estão isoladas umas das outras. Então, por exemplo, se a gente quer estudar a propagação de doenças aqui em Cuiabá, você teria, para ter um modelo um pouco mais sofisticado, você poderia, por exemplo, levar em consideração as pessoas que chegam de outras cidades para Cuiabá, as pessoas que saem de Cuiabá para outras cidades. Então, tudo isso são informações que você pode usar para complicar um pouquinho mais o modelo, para obter um modelo que descreve um pouco mais detalhadamente a realidade. É claro que tudo isso, quanto mais hipóteses você coloca, mais complicado vai ser a sua equação diferencial e mais complicado vai ser você obter parâmetros que você precisa para essa equação diferencial. Por exemplo, para essa equação diferencial que a gente está considerando aqui, a gente precisa do parâmetro K, que é um parâmetro de proporcionalidade. Então, o que esse parâmetro K faz? Qual é o papel desse parâmetro K? Você vai lá, observa o número de pessoas, o número de possíveis interações que tem entre indivíduos suscetíveis e infectados, olha no intervalo de tempo e vê quantas dessas interações se transformaram em pessoas que contraíram a doença. Então, com isso, você estima o parâmetro K. Mas se você tem um modelo mais complicado, você tem mais parâmetros. E se você tem mais parâmetros, então vai ficar mais difícil de você obter esses parâmetros. Você vai precisar de ter mais informações sobre esses parâmetros.
No modelo CIR, por exemplo, a gente tem dois parâmetros. A gente tem essa constante de proporcionalidade, que lá no vídeo que eu comentei com vocês eu chamei de alfa, mas você tem também um parâmetro de recuperação, porque, por exemplo, indivíduos eles não ficam para sempre com a doença. Se você está pensando, por exemplo, numa gripe, a pessoa contrai a gripe, fica 7 dias, uma semana, 2 semanas com o vírus, e depois ela já não transmite mais esse vírus. Então essa pessoa deixa de ser uma pessoa infecciosa, ela passa a ser uma pessoa que está recuperada da doença. Então você precisa desse parâmetro que descreve o quanto tempo o vírus permanece no corpo da pessoa. Tá? Esse no caso do modelo CIR. Então tudo isso são coisas que complicam um pouco mais os modelos, tornam os modelos um pouco mais reais. Ok? Nesse caso em particular do modelo de disseminação de doença, então você também, em geral, tem uma condição inicial, que é quantos indivíduos têm com a doença. Ok? Você tem aqui uma certa quantidade de indivíduos com a doença. Okay? Muito bem. Um outro tipo... Bom, e aqui vamos observar também que esse modelo que nós obtivemos aqui, é uma EDO linear. Okay? Linear. Aí eu pergunto para vocês. Esse modelo linear desculpa, já dei a resposta que eu queria. Essa é uma equação EDO de primeira ordem, certo? De primeira ordem. A pergunta que eu faço para vocês agora é: essa equação diferencial é ou não é linear? É uma equação linear ou é uma equação não linear? Vocês caíram na pegadinha. É uma equação não linear. Eu vou mostrar para vocês por que ela é não linear. Vamos lá. Vamos abrir esse parâmetro aqui. Tá? Eu vou chamar isso aqui, esse n mais 1 aqui, de alfa, só para facilitar um pouquinho a minha vida aqui. Então, vai ficar da seguinte forma: dx dt igual kx vezes alfa, então vou chamar aqui de alfa kx, ok? Alfa kx, menos kx vezes x. Então vai ficar kx ao quadrado, ok? Kx ao quadrado. Então eu vou escrever isso como a gente fez com aquele outro modelo lá. Vou passar tudo para um lado só. Então aqui vai ficar, vou escrever x', tá? Trocando aqui o dx dt por x', menos alfa kx. E aí, observe que eu já vou fazer um truque aqui. Aparece kx nas duas parcelas desse lado de cá, correto? Kx ali e kx aqui, porque tem x ao quadrado, então aparece kx. Então eu já vou colocar isso em evidência. Vai ficar assim, ó, menos alfa k, que multiplica quem? Desculpa, o alfa não tem evidência, vai ficar k, que multiplica quem? K que multiplica alfa, então vou colocar o x, então vai ficar alfa menos x, né? Alfa menos x vezes x, ok? Igual a zero. Passei do lado de lá e coloquei o x em evidência. Então ficou assim a minha equação diferencial. Então se a gente olha agora, é uma equação diferencial de primeira ordem. E quem que é o A0, o A1 aqui, que é o que a gente viu, e aqui eu vou chamar A1 de t, porque a variável independente é t. Quem que é o A1 de t? O A1 de t é o coeficiente que multiplica a primeira derivada da equação diferencial. Então, nesse caso aqui, o A1 de t vai ser 1, correto? E quem é o A0 de t? O A0 de t é o coeficiente que multiplica o x,
sem derivada, que multiplica só o x. Então, esse aqui é o A0 de t. Okay? É o A0 de t. Então, quem que é o A0 de t? É menos, né? Menos K alfa menos X. Então, observe aqui. Então, vou colocar isso aqui. Menos K que multiplica alfa menos X. Okay? Que multiplica alfa menos X. Menos K que multiplica alfa menos X. Menos K que multiplica alfa menos X. Aqui. Então, observe que o termo A0, ele contém nele a própria função que eu estou querendo descobrir. Eu não sei quem que é a função x. Ela é a minha equação diferencial. Ela é o principal elemento da minha equação diferencial. Ela que define a minha equação diferencial. Então, no termo, nesse termo A0 de t, eu tenho aqui a minha variável, a minha função, né, a minha incógnita nesse termo A0. E, portanto, a minha equação não é linear. Tá? Você poderia simplesmente ver que ela não é linear porque apareceu um x ao quadrado, ou seja, apareceu a minha incógnita, que é a função que eu estou querendo descobrir, apareceu ao quadrado. Então, essa equação diferencial não é linear. É uma equação não linear. Ela é de primeira ordem não linear. Mas a gente vai ver nas próximas aulas que mesmo equações não lineares, a gente consegue resolver algumas delas também. Ok? Tá claro por que é não linear? Ótimo. Então vamos para frente. Vamos para frente e vamos falar um pouquinho sobre reações químicas. Tá? Existe um tipo específico de reação química que é o seguinte: uma molécula de uma substância A, tá? Aqui, combina com uma molécula de uma substância C. E essa combinação dessas moléculas se transforma, forma uma outra molécula assim. Né? Então, a gente quer avaliar a quantidade de moléculas C que é formada ao longo do tempo. Então, depende do tempo de reação química, essa coisa toda que tem lá, se estuda em química. Você mistura dois componentes, duas moléculas de uma substância A e de uma substância B, moléculas de uma substância A e moléculas de uma substância B. Essas moléculas se combinam para transformar em uma substância C e isso vai acontecendo ao longo do tempo, não acontece de imediato. Depende das suas moléculas, depende do ambiente que você está fazendo essas reações químicas. Então, a gente quer saber quanto de molécula dessa substância C é formada ao longo do tempo. Então, vamos chamar de x de t justamente essa quantidade de moléculas da substância C. Okay? Então, tem a lei que descreve isso lá em química é que essa quantidade é proporcional a quanto que resta ainda de cada uma das substâncias. Então, isso aqui que vocês estão vendo na equação, né, já é essa hipótese. Isso aqui, alfa menos x, tá aqui, né, é a quantidade de substância A que resta na sua mistura, no seu composto. B menos X é a quantidade, beta menos X é a quantidade de substância B que resta lá no seu experimento. E essa modelo matemático, o que essa modelagem diz é que a quantidade de moléculas, a variação da quantidade de moléculas da substância C com relação ao tempo, dx, dt, é proporcional ao produto dessas diferenças. Então, de novo, aqui tem mais ou menos a ver com aquela questão lá do modelo de transmissão de doenças. Essas moléculas A, da substância A, precisam se encontrar com as moléculas da substância B, e parte desse encontro transformam na substância C. Então, é exatamente isso que está aqui. Essa é a quantidade de moléculas A que resta lá no seu experimento. Essa é a quantidade de moléculas B, esse segundo fator aqui, beta menos X, é a quantidade de moléculas da substância B que resta na sua mistura. E aí uma parte dessas moléculas, ao se encontrarem, então alfa menos X vezes beta menos K,
traduz exatamente essa noção de encontro entre as moléculas da substância A e moléculas da substância B, parte desses encontros se transformam em uma substância C. Então, aqui a gente tem a parâmetro de proporcionalidade K, ok? Então, nesse caso, a gente tem uma equação um pouquinho mais complexa agora, tá certo? Mas essa equação, de novo, é uma equação diferencial de primeira ordem, porque só envolve a primeira derivada da substância, da variável x, dx dt, esse x grande aí. E aí eu volto a perguntar para vocês, essa equação é diferencial de primeira ordem, ela é linear ou ela é não linear? Perfeito. Essa é uma equação diferencial não linear, porque vai aparecer que a hora que você abrir todo esse produto aqui, vai aparecer um termo x ao quadrado aí, tá certo? Vai aparecer kx ao quadrado. E aí, então, apareceu kx ao quadrado, a sua equação já não é linear mais, porque apareceu justamente a variável que você está querendo, a incógnita que você está, que descreve a sua equação diferencial, ela apareceu ao quadrado e, portanto, não é mais uma equação diferencial linear, é uma equação diferencial não linear. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como a gente pode analisar esse tipo de equação, como a gente pode resolver esse tipo de equação. Muitas dessas equações não têm solução, mas mesmo não tendo solução, a gente consegue desenhar como que vai ser o comportamento dessas soluções. Tá? A gente consegue entender, olha, vai ser crescente nessa parte, vai ser decrescente a partir dali. A gente consegue saber como que se comporta essa função x de t ao longo do tempo. Tá? Essa aqui é a minha função, que eu não sei quem é, né? Que no caso é x mais x de t ao longo do tempo. Ok? Muito bem, então acho que... Pois não. Uma reação de segunda ordem é uma definição lá da química, entendeu? Mas reação de segunda ordem é justamente esse processo de duas moléculas se combinarem para formar uma substância, uma terceira molécula, tá? Então você tem a combinação de duas moléculas. Existem vários tipos de reações químicas e essa reação de segunda ordem é esse tipo de reação de combinação de duas moléculas para formar uma terceira. Existe algumas moléculas que elas sofrem um processo de decaimento parecido com o processo de decaimento de átomo, tá? Então você tem lá uma certa quantidade de moléculas, essas moléculas vão se transformando em outras moléculas ao longo do tempo, então isso é uma reação de primeira ordem. Então você não precisa de uma outra substância para combinar e formar uma terceira molécula. No nosso caso aqui do modelo, você precisa da combinação de duas moléculas para formar uma terceira. Então isso é uma reação de segunda ordem, tá bom? Mais ou menos essa diferença. Tá, eu não sou da química, não é muito a minha especialidade, mas não. Ocasionalmente tem, mas não é exatamente por isso, tá bom? A reação é de segunda ordem, mas a equação diferencial é de primeira ordem, tá bom? Tá claro? Essa equação aqui, essa aqui é uma EDO de primeira ordem. Então, EDO de primeira ordem. Então, a reação, a segunda ordem aqui tá com relação à reação química e não com relação à equação diferencial, ok? Muito bem, então um outro modelo que a gente vai ver aqui agora, para terminar essa aula, é o que a gente chama de misturas de poluente, por exemplo, ou misturas de qualquer coisa. Então, mas o que está por trás aqui? Você tem um tanque, né, com uma quantidade que eu vou chamar aqui, quantidade Q de litros, ou de uma capacidade Q, tá? Um tanque que tem uma quantidade Q de litros ali. E você pode por exemplo, e você tem um fluxo aqui.
Tá? Então, tem uma substância aqui entrando nessa parte e essa substância sai aqui passa por esse processo por esse tanque, a mistura e sai do outro lado. Tá? Aqui você pode olhar, tem vários. Por exemplo, tratamento de esgoto, ou mesmo você pode pensar em uma lagoa que está entrando um fluxo de um produto que contamina essa lagoa, e vamos imaginar, por efeitos de simplificação, que esse fluxo saia na mesma quantidade que entra. Né? Então, você tem uma entrada aqui e tem uma saída, você tem um fluxo aqui acontecendo, entrando por algum lugar e saindo por outro, ok? E nesse meio tempo acontece alguma coisa aí dentro. Um tanque, por exemplo, que pode misturar, no caso da lagoa, as próprias correntes podem fazer essa mistura. Então, a gente tem a mistura de objetos. E aqui o livro traz como um processo de sal. Você tem uma substância com sal entrando ali e você tem uma saída dessa substância com sal. Então, qual que é a quantidade, por exemplo, vamos pensar no sal, que é o que o livro traz, para simplificar um pouco mais, mas você poderia pensar em qualquer outra substância. Então, primeiro que você precisa, quanto que vai variar? Então, há de ter aqui a quantidade de sal, que é o sei, certo? É a quantidade de sal que tem nesse composto, aqui dentro desse objeto, desse tanque. Vou escrever isso aqui. Quantidade de substância dentro do tanque. Mas você está comendo toda a letra que eu escrevi aqui dentro do tanque. Então, você tem ali dentro do tanque uma certa quantidade de substância e essa substância vai variar ao longo do tempo, porque você tem um fluxo você tem mais substância entrando e então entra em contato com a substância que tem e aí sai, então você tem um fluxo aí de entrada. Então, como que vai variar essa quantidade de substância dentro desse tanque? Bom, isso vai variar com relação ao tempo e vai depender da taxa de entrada de sal e a taxa de saída dessa substância, a taxa de saída de sal. Então, basicamente, ela a entrada, né, o quanto que entra menos o quanto que sai. Então, se você entrou uma quantidade X de sal, saiu uma quantidade de Y de sal, essa diferença foi o que ficou dentro do tanque. X menos Y é o que ficou dentro do tanque. Aqui no caso é RE menos RS. Quanto que entrou, menos o quanto que saiu. Essa quantidade é a que ficou dentro do tanque. E, portanto, você tem essa equação diferencial que descreve essa dinâmica da quantidade de substância dentro do tempo. Aqui a gente pode melhorar um pouquinho mais, tá certo? Por exemplo, o que é o RE? O RE é a quantidade que está entrando de substância, tá? Então, ele está entrando. Então, aqui está entrando imagina que está entrando salmoura aqui, tá? Está entrando uma salmoura com uma certa velocidade, uma certa quantidade de salmoura por unidade de tempo, tá? Então, você precisa do fluxo de entrada, o quanto que está entrando, né? A velocidade, quanto de líquido que está entrando por unidade de tempo, vezes essa concentração de entrada, ok? Vezes a concentração de entrada. Então, você tem um fluxo de entrada, né? Por que eu vou chamar só de fluxo? Porque é igual ao fluxo de saída, tá? Então, eu vou deixar só fluxo aqui, que é o quanto de líquido, o quanto de substância que está entrando por unidade de tempo. Isso aqui é por unidade de tempo. Quantidade por unidade de tempo. De tempo. Quantidade por unidade de tempo. E o CE, aqui que eu estou chamando de CE, é a concentração, é quanto de substância que tem por litro.
tá certo? Ou por unidade de medida. Então, aqui é a concentração dessa substância no fluxo. Concentração da substância. Ok, da substância. Muito bem. Então, você tem isso aí, você tem o fluxo de entrada, a concentração, e com isso você tem a quantidade de sal que está entrando por unidade de tempo, tá certo? Vamos imaginar, entra 2 litros de salmoura por minuto, tá? 2 litros de salmoura por minuto. Desses 2 litros de salmoura, cada litro nesses 2 litros, 1 quilo é de sal, ok? Tem 1 quilo de sal nesses 2 litros de salmoura. Então, você tem 1 quilo de sal entrando por minuto nessa substância. Essa é a taxa de entrada de sal no seu tanque, ok? O RS também a gente pode descrever esse RS como o fluxo, porque como está saindo também é o fluxo, tá certo? E agora aqui a gente só precisa fazer uma adaptação. O fluxo vezes a quantidade, a concentração da substância, ou seja, quantos de sal tem dividido pela capacidade do tanque. A quantidade de sal é o AT, tá certo? Essa é a quantidade de sal que tem ali no tanque. A gente não sabe o quanto que é, mas ela essa variável, o AT, já está exatamente medindo a quantidade de substância que tem dentro do tanque, a quantidade dessa substância que você está analisando, que você está interessado em saber. No caso aqui é o sal. Dividido pelo Q, né? Que é a quantidade, que é a capacidade que tem no tanque. Essa é a concentração, né? Quantidade dividido pela capacidade, no caso. Muito bem. Então, com isso, você tem agora uma equação diferencial que depende de alguns parâmetros. Depende do F, depende da concentração e depende do Q, tá certo? Então, a sua equação diferencial agora vai ficar dA dt é igual. dA dt é igual a RE, que eu estou chamando. Bom, observe que é RE menos RS. Então aparece o F 2 vezes aqui. Eu vou colocar em F e vou colocar em evidência o que não é F. Então vai sobrar C, que é a concentração, menos AT sobre Q. Então, observe o seguinte, ó. Esse fluxo é uma quantidade positiva. Então, com isso aqui, essa é a nossa equação, né? Essa é a nossa equação. Esse fluxo é uma quantidade positiva, correto? Porque está entrando ali. Esse fluxo é uma quantidade positiva. Então, o que a gente tem nessa equação diferencial aqui? Que a taxa de variação de sal ou da substância com relação ao tempo, dessa relação que você dessa substância que você está medindo, a taxa de variação dessa substância com relação ao tempo, ela é proporcional, isso aqui é a quantidade, é a proporcionalidade, a concentração que está entrando menos a concentração que tem lá dentro. Esse AT dividido por Q é a concentração de substância que está dentro do seu tanque. Então, de novo, a gente vê a mesma lei lá do resfriamento, muito parecida com a lei do resfriamento. Muito parecida, exatamente a mesma lei do resfriamento, só que aqui olhando para concentrações ao invés de ser temperatura. Essa é a concentração de sal que está entrando, a concentração da substância que está entrando, esse CE aqui. Okay? Vou até escrever aqui em preto para ficar melhor. Esse CE aqui, tá? É a concentração que está entrando antes, né, de entrar no tanque. E essa é a concentração do tanque, esse AT sobre que é a concentração que tem lá dentro do tanque. Então, o que a gente está dizendo aqui? A taxa de variação do sal ou da substância com relação ao tempo é proporcional a essa diferença de concentração entre o que entra e o que já tem no tanque. E observe que quem vai dizer esse fluxo aqui é exatamente quem vai dizer se vai ser rápido ou se vai ser mais devagar. Então, se está entrando pouca concentração, essa mudança vai ser menor. Se está entrando muita concentração, essa mudança vai acontecer mais rápido. Essa taxa de variação vai ser mais rápida.
tá? A gente vai ver isso e a gente vai analisar esse tipo de equação diferencial nas próximas aulas, e tentar resolver esse tipo de equação diferencial e olhar para os gráficos, e aí, olhando para os gráficos, a gente vai poder medir o efeito do f, por exemplo, sobre o valor da função, sobre o comportamento da função. Mas observa o seguinte, que a taxa de variação ela é proporcional à diferença. Então, imagina que essa diferença seja a mesma. Então, se essa diferença é a mesma e você aumenta o valor de f, essa taxa, você vai ter um valor de f multiplicando uma mesma quantidade, dois valores de f, um maior do que o outro, multiplicando a mesma quantidade. Então, isso vai fazer com que essa taxa de variação dessa substância com relação ao tempo tenha diferença, vai ser maior ou menor dependendo do valor de f. Ela é maior se o f for maior e menor se o f for menor, tá? Ela é proporcional a essa diferença que tem a concentração que está entrando e a concentração que tem lá no tanque, tá bom? Então aqui a gente tem uma EDO, certo? Uma equação diferencial ordinária, EDO, de primeira ordem, de novo, porque nós temos aí uma equação que envolve só a derivada só a primeira derivada da quantidade A, a derivada de A. E a pergunta que eu estou fazendo para vocês agora é, essa EDO é linear ou ela é não linear? Isso. O jeito de abrir correto é ver, o jeito de ver correto, desculpa, é abrir, de fato. Mas, de fato, você viu bem, ela não vai aparecer termo ao quadrado aqui, então vai ficar para vocês abrindo aí, vocês vão conseguir ver que ela é linear. Ok? Ela é linear. Então, é uma EDO de primeira ordem linear. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula sobre modelagem matemática e eu gostaria que vocês olhassem, assistissem também às aulas de dinâmica populacional, modelo Malthus, modelo CIR e o modelo logístico, tá? Essa aula de hoje, com esses três modelos que está disponível lá para vocês, a gente encerra esse assunto de modelagem matemática, encerra mais ou menos, a gente encerra essa primeira parte desse assunto de modelagem matemática, a gente vai ficar retornando a essas equações ao longo do curso, porque cada uma dessas equações a gente pode resolver por um método diferente, tem métodos diferentes para resolver diferentes equações, tem as análises que a gente vai fazer também, as análises qualitativas, né, que é análise qualitativa, de novo, não é resolver uma equação explicitamente, não é encontrar fórmula, mas é olhar para essas equações diferenciais e tentar imaginar, tentar descobrir como que vai ser, tentar descrever qual que vai ser a solução dessa equação. Então a gente vai fazendo isso nas próximas aulas, tá? E aí a gente vai retornar a esses modelos e aí a gente vai sofisticando os modelos conforme o curso vai acontecendo também, conforme o curso vai andando, tá bom? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer sobre as equações diferenciais, sobre essa parte de modelagem que a gente fez hoje. E se não tem, a gente encerra a aula. E lembrando que eu vou disponibilizar também essa aula lá no AVA para vocês, ok?